Olá pessoal, bem-vindos mais uma aula aqui do Educase no seu coração. Então vamos lá para esta aula de matemática, nosso terceiro episódio, nossa terceira aula de números decimais. Números decimais que aparecem constantemente na vida dos brasileiros, do mundo todo, é claro, né? Mas quando falamos, por exemplo, de educação financeira, em relação à matemática nas finanças, matemática comercial, números decimais, como são vistos? Não é apenas nessa área, mas é o que o brasileiro lida ali mais no seu dia a dia. Para você ver a importância disso, lidamos com números naturais, com números fracionários, então todo tipo de número nós lidaremos. Então, é bom que saibamos manusear ali, ter as ferramentas necessárias para lidar com esses números. Aqui, agora, números decimais, comparação de valores. Comparação de valores. Então, para comparar valores, vamos precisar de pelo menos dois ali, para comparar um com o outro. Podemos comparar mais, é claro, sim, no conjunto. Mas antes, é necessário apresentar alguns símbolos. Na matemática, nós temos vários símbolos. Não são apenas números. Nós temos então símbolos para descrever, identificar algo que está acontecendo. Aqui, 4 símbolos hoje para nós. Lembrando que você sim já utiliza alguns no seu dia a dia de maneira mais fácil. Mas na comparação temos alguns específicos. Não são todos aqui, mas alguns que vão ser essenciais para esse começo de aprendizado, tá? Aqui o sinal maior que ou maior. O sinal menor que ou menor. Aqui o famoso sinal de igual, igual a ou igualdade. E aqui o sinal de igual, porém com risco nele, um traço no meio, nós temos diferente de ou desigualdade. Alguns acabam ali relacionando a diferença, né? Dependendo da maneira como falamos, apresentamos a comparação. Bem, agora lembre-se, você pode ter algumas táticas mnemônicas de memorização para você lembrar, qual é o maior, qual é o menor. Mas lembre-se, nada é comparado com a sua prática. Por mais que você utilize técnicas de memorização, a boca do jacaré está assim e a boca do outro, é válido sim para ajudar a lembrar, mas que a sua prática esteja em dia também, para ajudar nisso. Você vai se habituando. Então, posso passar assim algumas dicas. Mas, por exemplo, nós vemos de maneira famosa, né? Esse aqui, que o sinal maior, sinal menor, e tem aquela dica para lembrar que esse aqui é o maior, que você faz um tracinho assim e o outro tracinho aqui, de maneira espelhada. Aqui virou um 7, aqui virou um 4. Para você lembrar que esse é maior, esse aqui é menor. Tá, é uma dica para te ajudar a memorizar. Mas isso aqui vai funcionar, lembre-se, isso aqui vai funcionar se você fizer a comparação da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita. Ok? E se nós lêssemos então da direita para a esquerda, como seria? Então a gente vai analisar isso também. Ok? Você poderia enxergar também de outra forma? Ó, se você fizesse isso aqui, pega o meu sinal de maior, meu sinal de menor, e eu fizesse assim. Você já viu aquelas barrinhas de energia, bateria, seja no seu celular ou algum outro aparelho? Ó aqui, ó, isso aqui está mais para o lado maior, esse aqui está mais para o lado do menor, quando a gente começa lendo da esquerda para a direita. Tá, táticas para ajudar a lembrar, mas lembre-se, também, nada se compara à sua prática. Muito mais do que decoreba é a sua prática na matemática. Então, sabendo aqui desses 4 sinais básicos para comparação, agora sim vamos comparar alguns valores. Não vai ficar só nesses valores. Nós vamos ter também ali mais exercício no próximo bloco. Mas começando aqui, eu vou comparar A e B, B e C, C e D, D e E. Opa, não tem E aqui, então vamos comparar aqui com o A, ok? Bem, eu só tenho as letras, não dá para comparar simplesmente assim.
Então vou anotar aqui valores. Esse aqui 3, esse aqui 2,48, esse aqui meio. Opa, pode aparecer assim para a gente comparar? Já vamos entender. E aqui 0,5. 0,5. Tá? Então temos 4 valores aqui, o A, o B, o C e o D. Então valendo 3, 2,48, meio, 0,5 ou 5 décimos. Você também pode chamar isso aqui do quê? Tá? Se você acompanhou outras aulas, vai ter aquela conexão com as aulas de frações, por exemplo. Lembrando que números decimais podem aparecer no conjunto dos números racionais e dos irracionais, mas vamos abordar muito mais os racionais, porque você consegue transformar os números decimais em frações no conjunto dos racionais, na sua forma fracionária, forma de razão. Então isso é muito precioso para nós. Vamos lá, agora fazer a comparação. Quero comparar o A com o B. Então, vamos lá. O A é o 3 e o meu B é 2, deixa eu fazer a vírgula melhor aqui, 2,48. 2,48. Deixa eu colocar o 3 um pouquinho mais para o lado aqui. Tá? 3 e 2,48. O grande princípio para você comparar valores é você analisar a posição numérica no popular, as casinhas, a posição numérica no popular, as casinhas, as casas, tá? Quando você analisa de onde mesmo? Da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. Se a primeira posição numérica já ganhar em um número, tá, ele vai ser o maior. Então, analisamos primeiro a parte inteira. Perceba, esse número aqui só tem um algarismo, de maneira visível. Esse aqui tem 3 algarismos de maneira visível. E agora, o que eu posso fazer para comparar? Talvez, é claro, intuitivamente, muitos já saibam quem é o maior e quem é o menor aqui. Mas e se eu fosse lidar com números bem mais diferentes? Ali toda uma mistura de algarismos, a vírgulas em posições diferentes dos dois lados. Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Eu comparo parte inteira com parte inteira. 3 e 2. 3 da parte inteira, 2 da parte inteira. Esse aqui, o 3, ele já ganhou. Então, você pode dizer que o 3 é maior que isso aqui. Mas, e se eu quisesse comparar os demais? Comparar os demais. Só desse aqui ser maior que esse da parte inteira, então esse aqui já ganhou, tá? É maior. Mas se eu quisesse ver os demais, olha o que eu faria aqui. Vírgula. Aqui tem décimo, vou até o décimo aqui. Aqui tem centésimo, vou até centésimo aqui. Então o que aconteceu? 3,00, 2,48. Se você tirar a vírgula e comparar, 300 e 248. É uma forma de analisar. Logo, ó, o maior é esse aqui. Pensa na boca do jacaré aqui, ó. Esse aqui é maior que esse. Tudo bem? A parte inteira já tinha ganhado. Agora, B com C. B com o C. O B é o 2,48 e eu vou comparar com o C. Nossa, o C é 1 sobre 2, é meio. Você está lembrado, seja as aulas de frações, de transformar fração em número decimal, ou da primeira aula também que relembramos ali, como transformar fração em número decimal, é só você dividir o numerador pelo denominador. Ah, ó, se a gente fizer aqui do ladinho, ó, aqui do ladinho, esse 1 vira dividendo, o 2 vira divisor. Você vai dividir isso aqui como? O 2 não cabe no 1. 0, vírgula. A vírgula me dá o direito de escrever um 0 a cada conta aqui de graça. Agora 10 por 2 é 5. 5 vezes 2, 10. Subtrai aqui 0. Então, o que acontece? Esse meio, na realidade, é 0,5. 0,5.
Tá? Vamos comparar aqui as posições numéricas, as casas. Então, ó, primeiro compara a parte inteira, da esquerda para a direita, da esquerda para a direita nos valores. Parte inteira aqui é 2, parte inteira aqui é 0. Tá? E aí, quem ganhou? Esse aqui. Logo, 2,48 é maior que 0,5. Se eu quisesse comparar o restante, posso até comparar, só para ver o que vai acontecer. Ó. Aqui eu tenho 4, esse aqui é 5, aqui 8, esse aqui 0. Eu igualo a quantidade depois da vírgula, tá? E é isso que acontece. Se eu tirar a vírgula, pode me ajudar também a comparar. Vamos lá, agora C com D. C com D. Eu já sei então que esse meio aqui é 0,5, esse meio é 0,5, comparando com o 0,5 também, posso utilizar o sinal de igual, ou igualdade, 0,5 é igual a 0,5, posso chamar também de 5 décimos, tá? E se eu tivesse aqui mais um zero, ó, se eu tivesse mais um zero aqui, e agora? 0,5 é igual a 0,50? Se você continuar aqui a completar os valores, olha o que vai acontecer. Aqui é 0, aqui é 0. Aqui é 5, aqui é 5. Aqui é 0. Aqui para eu comparar centésimo com centésimo, escrevo 0. Mesma coisa, continua sendo igual. Então, novamente, ó, nós estamos comparando valores, nem sempre eles vão aparecer como número decimal, então vai ser necessário transformar eles. Você está comparando da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. Aí vai fazer sentido você utilizar essas técnicas aqui de memorização, aí vai fazer sentido. Mas a prática precisa ter. E aqui agora comparando D com A. D, nosso D é 0,5, quero comparar com A. A é 3. Aqui, comparando 0,5 com 3. Compara primeiro a parte inteira. A parte inteira. Lembrando que número decimal, eu tenho a parte inteira e tenho uma parte decimal, o que ocorre depois da vírgula. Eu posso transformar esse aqui em número decimal para me ajudar a comparar? Posso. Se eu transformar o 3 em 3,0. Então, vamos lá. Comparando, parte inteira, 0, isso aqui 3. Opa! Eu lendo da esquerda para a direita, esse é menor que esse. Então, 0,5 é menor, partezinha menor virada aqui, menor que o 3. É isso que acontece. Tá? Então aqui nós fizemos as comparações e aí nós tivemos então que A é maior que B, B maior que C, C igual a D e D é menor que A. Mas eu poderia fazer outra comparação também? Além desses sinais de maior e menor, existe um outro tipo? Sim, que está aqui do lado para nós, né? Ó. Se eu apagar esses aqui agora, e ele não quiser saber quem é maior ou quem é menor, ele só quer saber se é igual ou se é diferente. Então também poderia escrever isso aqui. O A e B são iguais? Não, são diferentes. B e C são diferentes. C e D são iguais. D e A são diferentes. Tudo bem? Nos vemos daqui a pouco. Ok, pessoal, segunda parte aqui
Vamos para exercícios. Lembrando, o propósito aqui não é lotar você de conteúdo, mas o que for apresentado, que você realmente entenda a ideia, a definição, o que está por trás de cada conceito, de cada aula. Se é que nós vamos comparar então os números decimais, nós vimos então que começamos com esses sinais básicos de comparação. Esses primeiros sinais que nos são apresentados, que vamos utilizando, por exemplo, aqui ó, o de igualdade, igual a, no nosso dia a dia, mas existem outros. Então, de forma básica, maior que, menor que, igual a ou igualdade, diferente de, logo uma desigualdade. Se eu for comparar, preciso pelo menos de 2 elementos ali para minha comparação. E o grande segredo, ou o início, para que possamos comparar, tendo pelo menos 2 elementos ali, é analisar da esquerda para a direita. Mas analisamos o quê? O quê? A posição numérica. Começamos da parte inteira e vamos até a parte decimal se for necessário para a comparação. Se o número for muito grande, algarismos, e a primeira parte muito igual, por exemplo, segue o mesmo formato. Então aqui, vamos lá. Exercício número 1. Complete com maior, menor ou igual. Ok? Então aqui nós temos A, B, C, D, E, F. Começando pela letra A, 8, comparando com 8,0000. Se você está lembrado de outras aulas, existem o valor, esse 8,0000, ele matematicamente está correto, mas usualmente, de forma ideal, padronizada, não é necessário que eu mostre assim. Mas para fins de comparação no exercício, olha só, eu posso completar aqui 8,0000 e logo parte inteira igual, parte decimal igual também. Então, aqui nós temos uma igualdade. Ok? Aqui, B, 0,6 ou 6 décimos comparado com 4. Se você analisa a parte inteira, 0, e aqui 4, o número sozinho, sem vírgula, ele já é um número inteiro aqui para gente. Então, esse 4 ganhou, esse 0,6 perdeu. Quando eu falo isso, porque esse aqui é menor, esse aqui é maior, só isso, tá? Então, posso fazer isso aqui. Mas eu poderia comparar o restante? Posso. Se eu completar aqui, ó, 0,0, 0, 4, 6, 0. Mas aqui na parte inteira, o 0 já é menor que o 4. Por isso, 0,6 menor que 4,0. Agora a C. C. 5,42 comparado a 5,099. Cuidado, cuidado. Só porque nós temos alguns algarismos maiores desse lado e tem mais algarismo também desse lado, não podemos bater o martelo e falar que é o maior. Então nós temos que comparar as posições numéricas, da esquerda para a direita. Parte inteira é igual. Parte inteira é igual. Então eu vou para a parte decimal para ver se vai ter diferença. 4, 0. Opa, foi. Esse aqui já ganhou. Esse já é maior que esse. Mas se eu fosse completar os demais, centésimo com centésimo, milésimo, milésimo com milésimo. Ainda assim, vou ver então que 5,420 é maior que 5,099. Tá? Indo aqui para cima. Agora, D. Cuidado se você visualiza muito rápido os valores, aí você pode, às vezes, cometer um erro. Então, cuidado. Porque aqui, se eu enxergar sem a vírgula, eu tenho 711, 722. Mas ó a vírgula posicionada, como faz a diferença aqui pra gente, ó. Como faz diferença. Uma vírgula pode mudar tudo. Um número, um sinal, uma vírgula, posição, pode mudar tudo na conta, na matemática. Então, vamos lá. Parte inteira. Se você analisa a parte inteira aqui, ó, vamos analisar ela toda. 71. E aqui 7. Pronto. Pronto. Aqui tem 71, aqui tem 7 na parte inteira. Então aqui, ó.
71,1 é maior que 7,2. É 22. Pode comparar posição com posição? Pode também. Você vai ver que esse continua sendo maior que esse aqui. E agora esse? Está lembrado de frações decimais? A gente viu ali na primeira aula de números decimais que quando eu tenho as potências de 10 na parte de baixo, no caso esse 10 elevado ao quadrado, que é o 100, aqui, eu posso pegar o numerador, e se aqui tem 2 zeros, eu preciso então deixar aqui com 2 números após a vírgula. É exatamente o que está aqui. Então, essa aqui é a forma decimal, a forma numérica decimal, dessa forma fracionária que está aqui. Então, são iguais. Como você poderia chegar nesse valor também? Dividindo o numerador pelo denominador. Você tem números em formatos diferentes, então busque transformá-los no mesmo formato. Se eu transformo, divido o numerador pelo denominador, eu vou chegar novamente nesse aqui, ó. Então, são iguais. E esse aqui, cuidado, nessa F, cuidado. 0,333. E esse 0, comparado a esse 0,333 reticências. E aí, são iguais? Será? Cuidado, cuidado. Esse aqui, ó, da direita, ele tem reticências, tem continuidade, um período, algo se repetindo infinitamente. Então, esse é dízima periódica. Esse aqui é dízima periódica. Esse aqui não é dízima periódica. Cuidado. Esse aqui tem uma continuidade, algo infinito. Então, esse aqui está limitado nesse valor. Então, aqui, quem que é maior? Esse é maior, logo esse é menor. Mas como eu leio da esquerda para a direita, por isso que eu vou anotar o sinal assim e ler assim. 0,333 é menor que 0,333 dízima periódica. Tá? Bem, então comparamos aqui com maior que, menor que ou igual. Mas eu posso também, segundo exercício, fazer a comparação de igual ou diferente. E é isso que vamos fazer. Tá? Agora um pouquinho mais rápido, já que a gente relembrou aspectos da matemática. Meio comparado a 0,5 ou 5 décimos. Esse meio, se você divide o numerador pelo denominador, nós vimos no primeiro bloco que é 0,5. Então são os mesmos valores. Esse aqui forma numérica decimal e esse aqui na forma fracionária. Eles são iguais. São iguais. Na B, cuidado, hein? Cuidado. Nessa B, 2/5 comparado a 2,5. Ó, cuidado, tem mesmo algarismo, mas não significa que seja igual. Se eu divido 2 por 5, dividir o numerador pelo denominador, nesse aqui eu vou obter 0,4. 0,4. Compara 0,4 com 2,5. Parte inteira, logo esse aqui já ganhou, né? E esse aqui perdeu, no sentido de maior, menor. Então, é isso aqui, ó. 2/5 é menor que 2,5. Na C, tá, ó, isso aqui é uma fração decimal. Quer transformar em número decimal? Então, ó, 1 zero aqui, então vai ter um número após a vírgula. Então, isso aqui fica como? 0 é 3,4. Aí comparado ao 3,2, 3,4 é maior que o 3,2. E aqui, para fechar, na D, 1/3 comparado a 0,3. Mas por que esse tracinho aqui? Se você divide 1 por 3, transformar essa fração em número decimal, o que vai acontecer? Esse aqui vai virar 0,333. Infinitamente o nosso período aqui, tá? Como 3 é uma dízima periódica. Isso aqui, tá lembrado o que é? É apenas outra forma de falar o período, o que está se repetindo. Então, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então aqui eu tenho uma igualdade. Ok? Então aqui nós vimos, recapitulando, comparação de números decimais,
esses sinais básicos, maior que, menor que, igual a, diferente de, igualdade, desigualdade. Existem outros sinais, é claro, mas nessa aula são esses aqui para a gente começar. Você compara da esquerda para a direita, começa pela parte inteira, aí se precisar vai para a parte decimal. Se precisar, complete ali as posições numéricas. Cuidado, a vírgula posicionada, se você muda a posição, pode mudar tudo. Tudo bem? Nos vemos no próximo episódio.